Um pouquinho do que a gente viu na aula passada, que a gente falou um pouquinho da teoria dos grafos, né? Que é como que ajuda a gente a ter mais objetividade quando a gente vai fazer as análises. Rede social, que é diferente de mídia social, que rede social é a galera trocando ideia, aqui a gente é uma rede social, e mídia social são as plataformas que a gente utiliza para trocar essas ideias. A internet surgiu na época da Guerra Fria, depois vieram sites de compras, a gente viu os tipos de web, né, que aí não para de vir mais, e a gente falou um pouquinho da geração millennial e como que elas são impactadas, como que essa geração é impactada por todas essas transformações que a gente está passando. Vocês saíram meio reflexivos da aula passada? Foi uma coisa meio... Ou foi leve, tranquilo? Hoje a gente vai falar de coisa mais... um pouquinho mais leve. A gente vai começar um pouquinho mais leve. Aí a pessoa já vai falar privacidade, pirateria, direitos autorais. Nossa, não é que leve, legal. A gente conversou um pouquinho na aula passada, né, sobre... como é importante a gente ter esse embasamento de redes sociais, de entender um pouquinho mesmo de história, de como começou, tipo, como que isso impacta na hora que a gente está criando estratégia, como olhar o comportamento não só nas redes sociais, mas fora delas também, tipo, o impacto, igual ela perguntou aqui agora, a gente vai falar de política hoje também, tipo, porque eu acredito que todo mundo viu a gritaria que está aqui no Largo da Batata. Tá lá todo mundo falando, as redes sociais estão uma loucura disso. Tá lá no Trend Topics bombando. E olha como impacta uma coisa que está acontecendo aqui, está no Trend Topics do Brasil, todo mundo está sabendo algo que está tipo, bem centralizado, teoricamente, aqui, fisicamente, em um lugar físico, né? Oi? Tá tendo no Rio também. E tá tendo em vários outros pontos, e tipo, aí tá todo mundo meio que usando, tipo, para falar. E às vezes até o impacto, né, que a internet termina trazendo, né, começa a mostrar e termina mobilizando de outra forma as pessoas também, justamente por isso, né, por trazer uma outra dimensão para o que a gente está olhando. Hoje a gente vai falar um pouquinho de outros temas, muito para embasar também as próximas aulas que vocês vão ter. E hoje vamos aqui começar com privacidade, direitos autorais e pirataria. Mas vamos com calma, né? Primeira coisa, por partes, vamos falar um pouquinho de Big Data. Big Data, ela se refere a uma grande quantidade de dados armazenados. A gente falou até um pouquinho na aula passada que, ok, estamos falando de internet, a gente está falando de redes sociais, a gente está falando de um monte de dados, eu tenho uma ferramenta para pegar um monte de informação, mas o que eu faço com esse monte de informação? Então, a gente precisa colocar sempre inteligência e saber onde que a gente quer chegar com esse monte de informação. Não adianta, eu sempre costumo brincar muito lá na agência que não adianta a gente ter um monte de informação e estar num barquinho que cada um está querendo remar para um lado e a gente não vai chegar em lugar nenhum, provavelmente vai afundar sem saber para onde vai. Então, esses dados, tipo, é importante que eu falo que nem é Big Data mais, né? Que é uma coisa assim que extrapola o Big já, né? Porque é tanta informação, tanto dado. Quando eu trabalhava com o governo federal, por exemplo, por dia a gente, tipo, de extração só de governo, tipo, era milhões de menções. Como que você coloca um filtro para olhar, tipo, milhões de menções? Tipo, como que você vai trazer? Impossível, humanamente, você analisar esse monte de informação. Então, é importante que a gente sempre busque o que eu quero olhar e que a gente mostre para as ferramentas, que esse é o principal ponto, tipo, tem muita ferramenta que ajuda a gente a trabalhar. Mas o que acontece? A pessoa vai lá, contrata a ferramenta e na hora que abre a ferramenta fica... Tá, o que eu faço agora? Tipo, é tanto dado que eu não sei para onde eu vou. Então, é importante que antes de começar a usar a ferramenta, que você já tenha um objetivo muito claro. Então, por exemplo, quando a gente estava lá trabalhando, a gente tinha pontos muito claros para analisar. Então, estávamos olhando, exemplo, reforma da Previdência. Então, imagine já dentro desses milhões de informações, tipo, o tanto de dimensão que eu já tirava, porque eu queria olhar a reforma da Previdência. E a ferramenta já, tipo, fazia um puta recorte, tipo, aí, você tem 100% aqui de menção, esses milhões aqui, tipo, 100 mil tá falando disso. Dentro disso, o que eu quero saber? Eu quero pegar só pessoas que têm mais de 100 mil seguidores falando, já tenho outro recorte.
Ou eu quero pegar só pessoas de São Paulo que estão falando, já tenho outro recorte. Ou quero fazer uma quebra só por mulheres falando disso, já tenho outro recorte. Aí olha como o Big Data vai tipo se transformando numa informação tipo mais fácil de se trabalhar. Então, o principal ponto é sempre estar claro antes de começar a entrar na ferramenta, senão você fica louco, porque são tantas possibilidades, você começa a olhar, você fica tipo, não sei o que eu faço. Imagine, por exemplo, tipo a Microsoft, Visa, Coca-Cola, como que elas fariam para ver esse monte de informação se elas não tivessem muito claramente o que elas querem mensurar todos os dias. E aí tem até um ponto que é interessante, que quando a gente fala de Big Data, ela se baseia em 5 Vs, que a gente chama de velocidade, variedade, valor, veracidade e volume. E o que é cada uma dessas coisas? Quando a gente fala de velocidade, é importante a gente sempre pensar que não adianta eu ter um monte de informação se eu não tiver agilidade de recebê-la. Então, dá um exemplo de governo, porque é o que está acontecendo. Gente, eu não quero ficar falando de governo, mas é porque está acontecendo agora. Imagine a pessoa que está trabalhando, está todo mundo falando, do Lula. Imagine que com certeza deve ter alguém monitorando isso. Imagina essa pessoa que está trabalhando e aí ela não está acompanhando o Twitter e ela fica sabendo, tipo, no jornal que tem essa galera inteira reunida e mais um monte de gente em outros lugares, simplesmente porque ela não teve velocidade de receber esse monte de menções das pessoas já falando que ia se encontrar. Essa velocidade é muito quando você já tem um foco e você consegue setar a ferramenta para te trazer velocidade. Por exemplo, se alguém falar algo relacionado a Lula e protesto, ferramenta, eu quero que você me mande um alerta na hora. Se eu tiver, tipo, 50 menções disso, tipo, quero receber na hora um alerta. E eu posso quebrar esse filtro de várias formas. Se algum veículo de comunicação, ou se alguém que tenha 200 seguidores, eu quero receber essa informação na hora. Então, eu consigo ter inteligência nesse sentido. Então, lembra aquela parte que a gente falou toda, tipo, na aula passada, de entender o cenário, de buscar entender o comportamento? Tipo, olha como ela é importante para me ajudar também a ter velocidade, tipo, no que eu vou querer olhar de informação. A variedade, porque aqui, tipo, beleza, tem um monte de gente que está tweetando. Mas imagine quantos stories, por exemplo, eu tenho disso. Tipo, quantas hashtags em outros lugares estão rolando. Ou quantas imagens e áudios. Então, é importante, tipo, sempre pensar em todas as formas que as pessoas podem se comunicar também. E, por exemplo, o YouTube, ele termina sendo um pouco mais difícil de monitorar. Então, aconteceu algo, eu recebi um alerta, eu preciso ter um filtro e pensar que, opa, peraí, está acontecendo aqui, a ferramenta está me ajudando a olhar essas outras plataformas, que é mais fácil eu receber informação, mas eu não posso desconsiderar esse daqui, que tipo, demora um pouquinho mais porque é vídeo. E o valor, que é tipo, entender o que realmente tem valor dessa informação. Que daí eu posso ter 5 pessoas que têm 20 seguidores falando e tipo, meu, legal, 20 pessoas, né? Não vai fazer barulho nenhum. Então, sempre ter essa noção. A veracidade, principalmente quando a gente está falando aí de fake news. Ontem, por exemplo, vazou... a gente não quer falar de política, mas todo mundo deve ter recebido o vídeo do Dória, que vazou. Verdade ou não? Vai saber, né? Não foi provado, né? Oi? Foi, um especialista mostrou que é uma edição. Enfim. Fizeram uma máscara na cara dele. Oi? Exato. Mas, olha... Repercutiu, né? A repercussão que teve. E olha o timing que teve, que foi, tipo, foi tão, assim, bem pensado, que foi ali, tipo, um pouquinho antes do debate. Tanto é que começou o debate, tipo, a segunda pergunta, tipo, já foi disso, já. Mas olha como isso termina mudando toda uma estratégia. Ele estava muito bem preparado
tipo, para responder e tudo mais, mas tudo isso porque, tipo, provavelmente a equipe dele já tinha recebido essa informação e já tinha feito um gerenciamento de crise ali na hora para, tipo, meu, você vai se posicionar assim, você vai falar assado, você vai fazer desse jeito, tipo, teve agilidade de captar essa informação, tipo, antes de propagar pra caramba. Mas até esse ponto do tipo, tá, é mentira, como que a gente prova que é mentira o mais rápido possível? Principalmente, tipo, até quando a gente fala desse cenário que a gente tá passando agora, tem muito bot. E hoje já tem até alguns... Depois eu posso até passar para vocês, mas já tem alguns sites que ajudam a identificar... Não é nem identificar, mas ele te dá, assim, uma probabilidade de, tipo, 90% de chances de ser um bot. E aí você consegue, por exemplo, colocar um link, você consegue colocar um vídeo para você falar, essa galera toda aqui que está comentando, ou tipo, de onde vazou esse daqui, tipo, é bot. Então isso ajuda bastante também, até para você saber como que você direciona informação. E isso, tipo, hoje a gente está falando de política, mas isso acontece com marca também, tipo, por exemplo, vocês lembram daquela história do rato dentro da Coca-Cola? Alguém consegue, tipo, imaginar como que um rato entrou dentro do negócio da Coca-Cola e fechou? Não é uma coisa meio, tipo... E vira e mexe e volta, né? Tipo, quanto mais Coca, melhor. Tipo, até hoje, tipo, eles têm ainda que dar uma gerenciada nisso, porque sempre volta. Até coisas assim, tipo, você consegue, tipo, ir buscar fontes ou, tipo, se precaver, tipo, com mais agilidade. E o volume, que diz muito respeito ali de onde os dados começaram a ser gerados. Por exemplo, já teve crise, dá um exemplo da Copa. Aconteceu aquele caso do Costello, e não sei se vocês lembram que o Bruno Gagliasso começou a se posicionar. E aí ele se ferrou junto. E aí, só que daí ele trabalhava com um monte de marca, para minha sorte, né? Tava lá com 8 marcas com ele. Mas aí a gente foi buscar quem que começou a levantar essa informação dele. E aí a gente viu que era um movimento político que tinha começado. E aí você fala, gente, opa, olha a volta que já dá o negócio. Você fala, não foi nem a galera, porque do Costello começou, tipo, a galera ali no Twitter mesmo, tipo, viu e começou a falar. O dele foi, tipo, um movimento político mesmo, que começou, tipo, a postar várias coisas dele. E aí que começou a bombar e começaram a postar algumas coisas que eram verdade, outras não. Só que daí, tipo, tava no meio daquele vucu-vucu. Imagine para quem tava recebendo a informação, no meio daquele monte de coisa, um monte de influenciador, tipo, nossa, você postou também. Imagine o que gera isso desconforto para uma marca, por exemplo. E a agilidade que você tem que ter de identificar essas informações, até para você saber como uma marca se posiciona. Porque se o cara tá errado, você se posiciona de um jeito. Se o cara, tipo, tá certo e você se posiciona, tipo, meu, não vou fazer mais nada com esse cara, tipo, olha outra crise que depois você tem que gerenciar. Tipo, meu, olha como você é uma marca injusta, que você não foi nem olhar se a informação é verdade, e você já decidiu uma coisa. Então, tipo, é sempre importante, tipo, ter atenção, tipo, de onde vêm os dados, sempre lembrar disso daqui, que ajuda muito na hora, principalmente de gestão de crise, quando tem um volume muito grande. E aí, quando a gente fala, né, de Big Data, 90% dos dados no mundo hoje foi criado nos últimos 2 anos. E é meio bizarro isso. E provavelmente vai chegar a 40 mil ou 40 trilhões de gigabytes até 2020. Acho que vai ultrapassar isso, na verdade. E olha a diferença, meu. Aqui a gente estava falando tipo de 2010. Muito louco. E as empresas elas estão gastando tipo cada vez mais com o Big Data. Em 2015 já era bem menos, hoje tipo boa parte do investimento é voltado para isso. A gente vê uma preocupação muito grande. Em agência, por exemplo, a gente tinha um mercado que era muito voltado para
criação e, de repente, a criação, não que não faça mais sentido, mas a criação, se ela não estiver embasada num estudo, em dado, em estratégia, ela já não é tão mais bem aceita, é tipo só a ideia. Tipo, tá, legal sua ideia, mas você tá baseado em quê? Em qual comportamento? Se a gente está falando de social, você olhou o quê para me trazer essa ideia e falar tipo que essa ideia vai fazer sentido? Vocês estão tão tristes, gente. Concentrado, tá bom. E aqui, tipo, por que as empresas que usam Analytics... Quase que não sai? Usam Analytics são melhores. 2 vezes são mais propensas a ter uma performance financeira melhor. 5 vezes mais propensas a fazer decisões mais rápidas que a concorrência, porque você está estruturado para isso, você consegue receber informação, pensar rápido, tomar decisão rápido. E o mais importante, quando você toma decisão rápido, baseado em dado, em informação, tipo, você toma decisão, tipo, tô embasado aqui. Tipo, se eu errar é porque mudou aí alguma coisa no meio do cenário, mas as chances de errar são menores do que tomar a decisão no achismo. E isso acontecia muito antes, né? Tipo, eu acho que tem que ser assim. Tem um chocolate da Nestlé que se chama... que é Lolo, mas era Milk Bar. Ou ao contrário? Contrário. E aí mudaram o nome de chocolate. E mudaram o nome de chocolate porque achavam, tipo, a gente está perdendo público e a gente precisa mudar o nome de chocolate porque senão, tipo, a gente tem que renovar a marca. E aí começou a cair as vendas. E por meio de monitoramento que eles começaram a entender que as pessoas pararam de consumir o chocolate porque tinham mudado um pouco da fórmula e tinham mudado o nome. E não trazia mais a nostalgia para as pessoas que consumiam. E quem consumia, tipo, era a galera, tipo, o mesmo público. Tipo, o público não se renovou. Tipo, continuou sendo o mesmo público, que era velho e comia o chocolate porque, tipo, remetia à infância. E por isso que eles mudaram o nome de novo, tipo, baseado em monitoramento. Onde que, tipo, o cara ia imaginar, tipo, olha como a gente, tipo, antes tinha essa... a tendência a tomar decisão de, tipo, acho que tenho que mudar por causa disso. E hoje você pega um monitoramento e você termina derrubando várias coisas que, tipo, acho que é isso. Várias vezes eu falo, mas você acha legal, muito bom o que você acha, mas, tipo, e os dados estão falando o quê? O que os dados trazem? Tipo, quais são as informações? As empresas são 3 vezes mais propensas a executar decisões conforme foram planejadas e 2 vezes mais propensas a usar esses dados, tipo, com muita frequência quando elas estão tomando decisões. E esse é um ponto assim que a gente vê, principalmente os clientes, quando eles vão amadurecendo e vendo que, opa, peraí, quanto mais eu invisto aqui, mais eu mexo no negócio, mais eu consigo ter uma performance financeira melhor, mais eu consigo direcionar o meu dinheiro, cada vez mais, tipo, ela vai tomar uma decisão, ela vai colocar isso em pauta. Tipo, ela sempre vai voltar para os dados para depois decidir. Que bom pra gente. A Big Data terá expansão 6 vezes maior que TI até 2018, que já está acabando, e já vamos ver o que vai acontecer com os dados do ano que vem, que geralmente em março eles revêem essas pesquisas. Investimento global em TI deve crescer 4% mais. Inteligência de negócio puxa crescimento de tecnologia. Esse eu acho que é um ponto super legal de mercado, que olha o tanto de espaço que a gente tem para explorar. E eu vou falar isso... Tem muita vaga no mercado e não tem muito profissional qualificado. Tipo, direto a gente tem vaga e a gente tem dificuldade de contratar pessoas qualificadas, tipo, para conseguir trazer essas informações no nível de agilidade que precisa. Várias vezes a gente tem que contratar as pessoas e, tipo, ir formando essas pessoas para conseguir, tipo, ter mão de obra para fazer entrega mesmo. Imagine isso, tipo, tendo em vista que muitos clientes ainda, tipo, estão passando por essa transformação, né? E é importante lembrar que o valor principal de Big Data são os dados, mas
Mais do que isso, o que eles trazem, que são os insights, tipo para produto, para serviço, que surgem dessa análise. Então, os dados, eles suportam as decisões e eles geram inovação de produto e de serviço o tempo inteiro. Era até o que a gente estava falando um pouquinho na outra aula. De onde que as startups que a gente vê hoje em dia tendo puta sucesso, tiram insights e, tipo, de repente você fala, meu, puta, nem sabia o que era e, de repente, tipo, tá todo mundo usando. Monitoramento. Tipo, entender comportamento. E tem muito comportamento pra gente entender. Quantas coisas, tipo, que a gente já não imaginou que, putz, seria muito legal se tivesse, tipo, puta, por que não tem? Só porque ninguém pensou ainda. Você acha que as empresas ainda estão avançando, lógico, muito rápido, mas tem muita área ainda para explorar nessa área de comportamento? Muito. Muito. A gente ainda tem uma transição muito grande de... Tem muitas áreas que hoje já estão criando áreas de inovação que só olham, tipo, coisas novas, outras possibilidades. Mas, em boa parte, ainda tem muita gente, tipo, que não tem nem consciência desse monte de universo aqui que a gente tem para explorar, que são as pessoas que tomam decisão. E aí são as pessoas que a gente ainda tem que ir lá e falar, não, meu, mas olha, isso daqui existe, ó, tipo, é aqui, ó, é dado, cara, você vai ganhar dinheiro, tipo. Não tô, tipo, te trazendo essa estratégia, tipo, sem... Tem muito ainda. E, tipo, tem muito caso, assim, também, tipo, até de coisas que você sabe que vai gerar mais retorno, que você sabe que você vai gastar menos até. Que é mindset. Que já tá ali na cara do cara, ele não É. tá pegando. Exemplo. Saque pelo telefone. Quanto que faz sentido ainda ficar ligando para as pessoas, tipo, gastando dinheiro para ligar? Quanto que se paga essa conta ainda? Existe ainda uma parcela da população que ainda não tem acesso, que não está inserida 100% a ponto de fazer uma negociação. Mas hoje tem startups que como que funciona essa parte de telefonia, de cobrança? O cara pega a base e ele dá a base lá para 3 empresas diferentes e fala, meu, quem conseguir mais, eu fecho. E aí o cara fica ligando, gastando, ligando, atendimento é uma droga, a pessoa enche o saco, você vai lá, bloqueia o telefone, ela vai, tipo, liga de outro, enche o saco, você pega uma birra da marca que você nunca mais volta a comprar na marca. Se você, tipo... Porque imagine na crise quantas pessoas deixaram de pagar algo simplesmente não porque, tipo, não quis pagar. Porque não teve opção. Isso não quer dizer que não voltaria a consumir com tal marca. E hoje tem startups que estão no social, que usam, por exemplo, inteligência de dados para falar exatamente com essas pessoas. Tipo, que você consegue fazer segmentação com CPF, por exemplo, subindo base. Tipo, essa é a minha base de negativado. E eu consigo entregar, tipo, a comunicação para aquela pessoa sem ser chato e falar, meu, eu tô aqui, cara, quando você quiser negociar, você não precisa pagar juros abusivos, tipo, eu tô aqui, em 5 minutos você resolve sua vida e limpa seu nome e tá tudo certo. E os caras, tipo, gastam 80% a menos, tem, tipo, 90% a mais de retorno e as pessoas voltam a consumir as marcas. Mas essa questão da cobrança está inserida dentro do saque? Na maioria. Essa parte de social. As pessoas não desassociam uma coisa a outra, né? Tipo, por exemplo, imagine um banco, você ficou devendo para o banco. E aí é um outro cara de outra empresa que vai te ligar. Só que você ficou devendo para o banco, você não faz. A gente aqui, talvez pra gente seja claro que tipo, o cara foi lá, vendeu a carteira dele tipo, para outro, né? E vendeu a dívida e vai pagar. Para o consumidor final,
Na maioria das vezes é zero, claro. É a empresa que está cobrando ele. Sim, isso visto do cliente, né? É, visto do Mas cliente. eu venho vista do tipo, eu analista, eu sou responsável pelo saque. Então eu vou ser responsável pela cobrança. Não financeiro, não sei lá quem da parte. Geralmente é o saque. Na maioria. Tipo, os bancos maiores, assim, a maioria é pelo saque. E aí tem coisa que ainda consegue resolver pelo saque, tem coisa que já não consegue resolver mais. E aí essa que, tipo, que daí ainda tem esse outro ponto, ainda tem o cara que quer resolver a situação, e aí ele entra em contato, tipo, com a empresa e ele fala, então, sua dívida não tá mais aqui. E aí o cara fica igual uma barata tonta, tipo, procurando onde que ele resolve a dívida dele. Porque geralmente vai para um monte, mas aí a que consegue converter mais é a que fica, mas aí tipo ele recebe o contato de umas 3, aí ele tem que ficar procurando como que ele faz para resolver a situação. Isso que eu tô na cabeça, porque se tá pelo menos ao meu ver, se ele tá na mão do saque, ele tem várias outras coisas para resolver, vamos dizer assim, focado em atendimento realmente ao cliente, pré-venda, pós-venda, fidelização e tudo mais. Fora crise social que tem nas mídias que a empresa pode estar, então Que tem de o monte. saque está mais empenhado nisso, porque ele tem que manter a imagem da empresa boa, e aí você vai dar mais um canal para isso. Aí, tipo, é isso que eu estou querendo entender. E não é nem mais um canal, é tipo, tá lá e é chega desse. Na verdade, o que termina acontecendo só mudou que era do telefone para a internet. Tanto é que na maioria dos lugares ainda, tipo, é a mesma equipe que ligava ou atendia e só migrou. E aí que você tem a dificuldade de fazer um bom atendimento, até quem já fez reclamação ou atendimento pelo Facebook, por exemplo, de alguma marca? Ninguém? Ah, foi bom? Trabalho em rede social que resolve pra mim. Eu vou direto no Facebook, eu Twitter. Eu tenho boas experiências também, tem algumas bem ruins de algumas marcas. Aconteceu um caso comigo com a Prefeitura de São Paulo. Tinha um local próximo de casa, lá um galpão, os caras alugavam para fazer festas e tal, era um barulho toda madrugada. E eu tentando de toda maneira falar com a Prefeitura, abria a reclamação, abria tudo, nada adiantava. Através do Twitter, fazendo reclamação, algumas pessoas compartilharam aquilo E resolveram. e entraram em contato comigo. É a equipe do Dora que resolve. É. Muito bem. E acabaram resolvendo dessa maneira. Até a visibilidade que dá, né? Sim. CT, Tipo- também eu reclamei de CT, mudaram uma rua lá na Vila Olímpia. Tanto que a gente reclamava que não tinha um fluxo, os carros não andavam na Vila Olímpia, vocês conhecem. É uma ilha, eu trabalho lá. Tipo, pra eu vir pra cá, tipo, eu falo, eu acho um absurdo eu sair 5h40 aqui pra gente, tipo, andar 6 quilômetros. Pelo Twitter eles entraram em contato comigo, falaram que tinha um grande volume de reclamação, e aí mudaram. Lógico, demorou um ano e tal, mas mudou. Resolveram, pelo menos. Mas aí, tipo, tem esses pontos, tipo, de marcas que já estão, né, fazendo essa movimentação, que demora, mas pelo menos responde. E tem esse ponto também, que é um ponto a se avaliar, porque imagina o tanto desconforto que gera, né? Mas eu não conheço muita ferramenta de atendimento, mas assim, as poucas que eu vi, se eu, por exemplo, na minha página, eu marcar, sei lá, Prefeitura de São Paulo, enfim, qualquer coisa, eles não conseguem visualizar meu post, eles só visualizam se eu for na página deles e escrever no mural deles. Se não for público... se eu, tipo, pôr no meu mural lá, tipo, Não consegue. Prefeitura de São Paulo, que bosta, blá 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 blá, eles não vão visualizar. Não. Tipo, ou seja, tem muita gente que ainda está engasgada com os problemas. Tem muita, porra, muita. Mas aí não é nenhuma... aí é culpa do algoritmo no Facebook que mudou, Bloqueou, que bloqueou. Junto com o Instagram também, que foi a mesma coisa.
O Instagram também. O Instagram, nossa, é um dos mais difíceis até, tipo, de monitorar. Que é bem chatinho de monitorar o Instagram. De achar informação. E o que não deveria, né? Porque eu acho que tem uma hashtag lá, tipo, eu acho que se a pessoa colocou uma hashtag, é pra aparecer, né? Pela lógica. Mas aí é muito ponto de ter uma pessoa que, se você puxar pela marca na busca, sem ser pela ferramenta, tipo, buscar por palavras-chave, você ainda, tipo, é uma coisa chata e manual, mas se a pessoa fizer, tipo, uma vez no dia, por exemplo, que seja uma vez na semana, você ainda consegue pegar pelo menos o que está público. E geralmente quando tem casos assim de pessoas reclamando, eu sempre vejo comentários de alguém assim, mas seu post não está público. É de quem tem demais, assim, tipo, não está público, seu post ninguém vai ver. Mas tem essas dificuldades também, que aí a pessoa fica lá muito irritada e não resolve a vida também. Mas olha o potencial também que tem de explorar isso, porque a gente pegou um telemarketing e aí a gente colocou no social e, tipo, quanto que isso é efetivo, quanto que isso funciona. Aí a gente vê os bots surgindo, quantos bots de fato funcionam. Na verdade, quantos bots a gente já viu que não funcionam, que eu acho que tem mais casos de bot que não funciona do que o que funciona. Mas indo de encontro com essa questão do telemarketing, com a cobrança, não tem a ver um pouco também com o comportamento do consumidor e tal? Sim e não. A gente dá muito treinamento para essa galera e tem muita gente que já escolhe não receber ligação, por exemplo, e continua recebendo, que prefere ser contatado de outra forma, mas continua recebendo, porque vai para outra empresa e não recebe essa informação. Não tem esse filtro. E tem um ponto também que, por exemplo, algumas empresas fazem isso bem, a maioria não. Que você faz a reclamação e às vezes você tem que resolver aquilo na hora. E aí você termina ligando, tipo, por exemplo, da rua ela poderia esperar. Mas se ela estivesse viajando e tivesse bloqueado o cartão dela e ela estivesse fora, ela não ia ficar esperando resolver lá, ela ia ligar. E aí, provavelmente, ela já teria mandado mensagem num monte de lugar e a empresa nem teria visto que ela já mandou mensagem com todos os dados dela em todas as outras plataformas. Já aconteceu isso comigo, eu sou sócia torcedora do Palmeiras, né? E quando abro venda, tem um lugar específico que vende em 3 minutos acabam os ingressos. Na hora que eu entrei, travou meu login e senha. Eu fiquei desesperada, eu falei, eu tenho 2 minutos para pegar o ingresso. E aí você liga no atendimento, imagina, 10 minutos para te atender. No Twitter, na hora a pessoa me liberou e eu consegui comprar dentro dos 3 minutos. Sorte. Essa foi sorte. Mas tem até... Quem fez isso muito bem é o Nubank. Não importa onde você fale. Tipo, geralmente eles falam assim, ainda vi que você mandou uma mensagem no Twitter falando desse assunto. Eles ainda, tipo, faz um gancho. Vi que você mandou uma mensagem no Twitter falando disso. E aí, tipo, continua resolvendo o seu problema. Mas são poucas empresas que ainda fazem isso. E eu acho que não tem que matar completamente o telefone, porque, de novo, ainda tem esse público que precisa. Mas se você foca em fazer um bom atendimento pelo social, acho que a maioria das pessoas usariam. Porque você está lá correndo, precisa resolver. Tipo, você passa informação, você sabe que é o canal tipo da marca, que é o canal oficial. Não é nem só a questão das pessoas. Você ter formalizado a informação, que é melhor você anotar um protocolo, por exemplo. Infinito, número infinito. Né? O protocolo tem número infinito. Não, e fora que depois, se você precisar acessar, tipo, você fica eternamente esperando, né? Tipo, pra você acessar, tipo, a sua ligação. Lá você tem, tipo, a informação, tirou print e pronto, tá lá. Tipo, mas tá aqui, ó, a informação que eu recebi, foi isso. E a questão da telemarketing ainda não é questão nem da necessidade das pessoas físicas, das empresas mesmo, que ainda estão bem devagar. Tipo, tem muita que não tá nem migrando ainda. Não tá nem tem muita nisso. que não tá nem migrando, muita. E eu faço muito treinamento para isso e, assim,
Tem aquela rotatividade que já tinha do telemarketing, que só mudou. Aí, tipo, geralmente são pessoas que se destacavam, que recebem um pouco a mais para fazer esse atendimento, mas que continuam tendo os mesmos vícios. É que, geralmente, tipo, a pessoa vai buscar outra coisa. Então, tipo, é uma rotatividade que é muito difícil você manter a qualidade de serviço. No Nubank, por exemplo, qualquer pessoa que entra na empresa, o primeiro setor que a pessoa passa é esse. Ela entende como funciona todo o fluxo. E a pessoa que vai fazer o atendimento, que são os communities, ela faz o atendimento do começo ao fim. Não importa o que seja, se ela tenha que acessar, tipo, 1000 pessoas lá dentro para resolver, tipo, ela vai resolver a situação da pessoa. Ela não vai ficar, tipo, passei, porque aquela mesma coisa que tinha, tipo, estarei te transferindo, tipo, isso continua acontecendo no social, que é tipo, já passei essa sua solicitação para o setor responsável. E aí você manda outra mensagem, tipo, já encaminhamos a sua mensagem. Tem um vídeo, né? Eu fiquei de ler o livro, mas é um vídeo muito interessante dos caras falando da Zappos, que é uma empresa, é um e-commerce de calçados nos Estados Unidos, que a Amazon comprou, né? A Amazon vai comprar todo mundo, até o Brasil daqui a pouco. Mas o foco deles é atendimento. O foco deles é saque. Tipo, é engraçado, a empresa deles a matriz era na Las Vegas, eles compraram o antigo prédio da prefeitura, e é um puta prédio bonito, todo tipo inovador e tal. E acho que 1 ou 2 andares inteiro é só saque, é só atendimento, para tudo. Se é para reclamação, cobrança, tudo bem dividido. E aí o cara fala lá, o japonês lá, chinês, o oriental que é, desculpa não saber, mas enfim. Ele fala assim, mesmo no mundo digital, esse contato pessoal que a gente tem é importantíssimo. Mesmo sendo pelo atendimento pelo WhatsApp, ou atendimento pelo Twitter. A pessoa vai se sentir muito mais próximas, e eles vão se sentir mais, pô, o cara tá me atendendo, realmente tá me trazendo, tá me agregando, mesmo que seja na parte ruim ou na parte boa. Ele fala assim, aí ele já fideliza muito mais os caras e tal. Gente, e isso vale para tudo, até o cara que está pagando uma dívida. Se você vai pagar essa startup, por exemplo, o tipo de comunicação que ela tinha era muito assim. A gente entende que todo mundo passa por uma situação complicada em algum momento da vida. Tipo, mais de 70% da população já esteve endividada em algum momento e já ficou devendo algo. Tipo, isso é algo natural do brasileiro. Entendemos isso. E quando você, tipo, puder... a gente está aqui para te ajudar. Tipo, não vou ficar te mandando mensagem. Tipo, mas olha a diferença de tratamento de ficar ligando, e é uma ligação tipo, que ameaça mesmo. Tipo, nossa, mas se você não fizer, vai aumentar tantos. E são juros extremamente abusivos. Tipo, olha a diferença tipo, residual que fica depois, né? Tipo, mesmo que é uma coisa tipo, que ali a pessoa devendo, você volta depois, tipo... Né, você fala, putz, até quando eu tava ali ferrada, a marca teve uma preocupação de me tratar como uma pessoa, em fazer um bom atendimento. Tipo, ela não tá ali só para eu comprar na hora que é bom. E até um ponto que a gente estava falando, né? Que a gente, na outra aula, antes as marcas estavam aqui, aí hoje a gente tá um pouquinho assim, mais perto, né? A gente já tem marcas que já estão aqui, mas essa comunicação, assim, de igual para igual, tipo, a gente está aqui vendendo, você está comprando, mas isso é uma troca justa e a gente vai se tratar de igual para igual, faz muita diferença na construção de marca. Nubank, vocês veem grandes campanhas de Nubank? Sim. Grandes campanhas? TV, por exemplo. Quase tudo que sai deles é tipo de atendimento ao consumidor. Se você for olhar, tipo, matéria, você coloca Nubank, você coloca notícia, quase tudo é disso. Tipo, olha a construção de uma marca, tipo, toda baseada em atendimento. De igual para igual. Eu trabalho com marketing sonoro, né? E a gente recebeu uma notícia que o Bradesco está investindo bastante nessa questão da inteligência artificial. Tá. Ana, né? Eles já estão tentando... a Ana. Bia. Ana, tem uma Ana de alguma coisa. Tem uma Ana também.
Tem a Malu, que é da Magazine... Não, é Malu? Da Magazine, né? Voltando do Nubank mesmo, eu contratei o cartãozinho lá pelo sobrinho meu que mostrou, assim, mais eletrônico, né? Me cadastrei. Acabei até cancelando os demais só usando o Nubank. Pra facilidade. E, gente, é bizarro. E nunca vi comercial assim na TV, né? É só rede social. Meu, e se vocês entrarem, quando tem uma pessoa reclamando, é muito louco. Porque vem um exército de gente defendendo. Você fala, gente, é tipo os marqueteiros lá. É muita gente defendendo, falando, tipo, meu, os caras não cobram, tipo, nem juros, tipo, não cobra anuidade, tipo, não... Não, outra, baixou o limite lá. Você quer pagar no dia o cartão, você gera o boleto e paga na hora que você quiser. Paga na hora. Você não precisa esperar virar o cartão. Aí agora, Deu limite, você paga. imagine o desconforto que causa nos bancos. É mais ou menos a Oi quando surgiu. Tinha, assim, um monopólio. Aí chegou a Oi entendendo, tipo, puta, meu, olha o que vocês estão fazendo com os consumidores, né? Tipo, vou fazer um negócio diferente. Hoje a gente fala da Oi, tipo, a dimensão dela, né? Tipo, né? Terminou não mantendo a consistência. Mas quando a Oi chegou, tipo, ela fez todo mundo mudar, assim. Tipo, todas as outras operadoras tiveram que meio que se mexer. E hoje você vê os bancos tentando de alguma forma... E aí? Como que eu vou fazer? Como que eu mudo? E aí cada um vai tentando, tipo, ir por um lado. Tipo, mas o Nubank não tem benefício, eu tenho benefício. E quanto que a gente usa de benefício, por exemplo, de cartão? Você vai fechar, tipo, benefício, anuidade, E fora que essa galera mais nova, eles avaliam outras coisas, né? Tipo, é um comportamento muito diferente. O que um público, o que uma idade via, tipo, já é completamente diferente de outra geração. Hoje ainda tá rolando um incômodo. Na hora que essa galera mais jovem ter mais poder aquisitivo, tipo, já, o incômodo já vai ser um pouquinho maior se, tipo, os bancos não começarem a se mexer. Eu acho que um exemplo dos bancos começarem a ver isso é o Banco do Brasil, que ele lançou agora comerciais voltado para o público jovem. Fica falso, você não vê o Banco do Brasil como nunca. Tem cara de velho já, né? Mas ele está forçando isso, tá? Agora tem aplicativos, aí tá tentando mostrar que a marca é um pouco mais jovem. E aí vai ficando mesmo, né? Nesse vucu-vucu de tentar. Mas no sentido de também brigar pelas taxas, né? Porque tem muita coisa oferecida para os jovens gratuitamente e os bancos cobram taxa por tudo. Acho que é nesse sentido que você está falando. Também, não só de taxa, de atendimento, de facilidade. A nova geração brigar por mais benefício, né? E assim, eu acho que antes, a gente aceitava muita coisa sem questionar. A gente aceitava muito, era meio que normal, né? Tipo, não é taxa. E tipo, é a mesma coisa quando tinha um telefone. Não, é esse valor. Tipo, se você ficar, é 1 ano o seu plano. Não vai cancelar. E aí veio a Oi, tipo, derruba um monte de coisa. Veio o WhatsApp, você não precisa mais ligar para ninguém. Veio o WhatsApp. Por exemplo, o telefone. Que eles ainda vendem, tem muito pacote que você ainda tem que comprar telefone móvel. Eu tenho um plano que tem telefone móvel, eu acho que eu não uso 20% do que eu tenho. Não faz nem sentido, tipo, pra mim ter telefone. Que a maioria das vezes quando eu quero falar algo, tipo, é chamada de vídeo. Eu nem gosto de falar no telefone, na real. Tipo, se eu falar no telefone é algo que tem que resolver muito agora, assim. É uma tendência, né? Todo mundo. E como que vai ser essa movimentação? Tipo, quanto que a gente vê, tipo, as marcas de telefonia faturando cada vez menos? Nesse sentido, e buscando, tipo, pacotes, tipo, puta, eu tenho que ir pra internet, eu tenho que fazer outras coisas. E
de novo, faz parte tudo de comportamento, né? Tipo, o Uber quando chegou e fez esse vucu-vucu, que daí virou um monte, né? Que tinha briga, taxista e Uber, e você vai entrar em outro. E é isso. Então, e até um ponto legal, né? Tipo, aqui, Big Data é sobre pessoas. Tipo, é muito além de número. Quando a gente está olhando aquele número, mas, tipo, é tudo sobre pessoas, é tudo sobre comportamento, é tudo sobre como que a gente está pensando, como que a gente está agindo naquele momento. E quando a gente começa a ter esses questionamentos, que é exatamente isso que a gente está fazendo agora. A gente está olhando cenários e pensando, tá, legal, mas tipo, isso é aqui agora, mas e depois? Até o jeito que a gente pensa em construção de marca, ou que a gente pensaria num negócio, muda. Porque ou a gente já vai pensar, tipo, não, eu quero focar muito nisso e entendo que o cenário é esse, provavelmente o comportamento vai ser esse. Ou eu já vou pensar em algo que, tipo, tá, vou pensar ali na frente, eu vou pensar nisso, já olhando que daqui a pouco eu vou ter que mudar. E se Big Data é sobre pessoas, a gente tem que falar também sobre privacidade, porque se a gente tem esse monte de número, e esse monte de número vem de pessoas, é porque um monte de gente está passando um monte de informação pra gente. À torta e à direita. E aí, a relação entre os nossos dados e tipo, a nossa própria identidade é uma questão que é muito discutida, que a gente até falou um pouquinho na outra aula disso. E as pesquisas no Google, por exemplo, são convertidas em dados. Os aplicativos de mobilidade, tipo o Waze e o Uber, sabem onde você vem, para onde você vai. Tanto agora tem até tipo anúncio também. O LinkedIn sabe suas preferências de trabalho, com quem você está falando, com quem você está se conectando. Tipo, dali você consegue até saber tipo, a sua média de poder aquisitivo para saber o que ele pode te oferecer. O Tinder sabe quem te atrai e quem é atraído por você. Tipo, olha o tanto de informação que a gente dá. Tipo, em escalas diferentes, em coisas completamente diferentes. É tipo, é o que eu gosto de comer, para onde eu vou, com o que eu trabalho, com quem que eu me relaciono. Mas o tempo inteiro a gente está gerando informação. Um like é isso, um caminho que eu coloco no Waze é isso, um lugar que eu salvo é isso. Um pedido que eu faço do Uber para ir para algum lugar é isso. O que eu peço no iFood é isso. Tipo, o tempo inteiro a gente está gerando informação. E não para aí, né? Dizer que o Big Data somos nós tem dois sentidos. Ele é constituído pelas nossas ações, pelo que a gente está fazendo, né? Os cliques, o nosso comportamento. E ele influencia a maneira que a gente constrói a nossa identidade. Então, é tipo... É meio como se não existisse mais essa barreira, né? Entre o que é a gente aqui, a gente na rede social. E é meio que uma linha muito tênue de... A verdade mesmo é aquilo... Às vezes eu acho que a verdade é mais o que está ali, que às vezes a gente está olhando e ninguém está vendo, que a gente acha que não tem ninguém que está vendo e está olhando, do que qualquer outra coisa. E aí a gente tem a ideia de autodeterminação informativa, que é esse princípio da matéria de proteção de dados e o empoderamento das pessoas dos próprios dados. Eu acho que é um pouquinho até do que a gente estava falando na aula passada. Quantos de vocês, por exemplo, aqui imagino que tenha mãe ou tia que está no Facebook, só que demorou um tempo para entrar e aí falou, não, agora não, vou entrar porque fulano entrou, está no WhatsApp, fica lá mandando as correntes todo dia. Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Acho que compra aquelas correntes, não sei, acho que deve ligar e falar, manda um pacote de esmilinguido aqui de bom dia, por favor, para eu disparar. Não sei de onde que acha tanto. Quanto que essas pessoas têm noção da quantidade de informação que elas estão passando? Acho que até a gente, tipo, desconsidera isso várias vezes. Tipo, WhatsApp é de graça? Facebook é de graça? Google é de graça? Tudo é de graça? Só que não. Imagine se elas tivessem consciência que todos esses dados constituem que elas são, tipo... Imagine se a gente contasse isso, mãe,
A senhora não sabe, quando a senhora entra lá, tipo, dá uns like lá, tipo, compartilha os negócios, manda uns bom dia lá, um monte de, né? Boa tarde, boa noite, filho, onde você tá, tal. A senhora sabia que é um monte de dado que gera? E aí a senhora sabia também que quando aparecem essas marcas aqui para a senhora, tem tudo a ver com isso? Porque tá olhando quem que a senhora é, o que a senhora está fazendo. E a senhora sabia que às vezes a senhora adiciona alguém e não foi Deus que fez essa pessoa aparecer ali, que você adicionou no WhatsApp e a pessoa apareceu ali no Facebook para você adicionar? Você acha que as pessoas estariam lá? Tipo, provavelmente não. É muito engraçado isso, né? Essa falta de consciência até engraçada deles. Agora vai explicar isso pra uma pessoa de 40, 50, Exatamente. 60, 60. Já foi difícil convencer de entrar no Facebook. Teve uma Imagina tia explicar que isso. Apareceu lá o ex-marido dela lá, né? Começou a discussão. É perseguição. Ah, esse traste já tá me perseguindo, não sei o que. Meu Deus do céu. Conta a inocência, mas tudo bem. É louco. Ou pessoas, tipo, que às vezes está no mesmo lugar, tipo, só pela localização aparece. É muito louco isso. E é tipo isso mesmo. Imagina explicar. É... Sempre explicar, na verdade. Oi? Sempre explicar, porque ela não vai lembrar, né? Sim. Não, até entender. Eu explico pra minha mãe todo dia. Até E entender. eu acho que minha mãe é nova, imagina se não. Gente, eu ensinei minha tia a compartilhar no Facebook, foi a pior coisa que eu fiz na vida, que ela entra na minha timeline, ela compartilha tudo. Aí eu recebo 70 notificações. Aí eu falo, então tia, deixa eu te explicar uma coisa. Se eu compartilhar o que assim é muito relevante. Ela, não, mas é tão legal isso mostrar para as pessoas. Então, tia, a senhora tem a mesma família que eu. Todo mundo já viu. Mas imagina explicar mesmo, tipo, que tá usando o dado, tipo, para um monte de coisa. Só que assim, nem a gente sabe a dimensão, tipo, que essas informações que a gente está passando o tempo inteiro vai ter. A gente sabe que a gente é impactado o tempo inteiro. A gente sabe, por exemplo, a gente vê pelo próprio Facebook. Olha o tanto de coisas que, tipo, que começa, tipo, ai, não, tá faltando isso, vou trazer o Twitter pra cá porque tá essa galera toda no Twitter. Puta, meu, é o Snapchat, puta, eu já tenho que fazer, não, é o Instagram, tipo, olha o tanto de coisa que começa a trazer. E o vazamento de dados que teve recentemente. Um monte de gente recebeu a mensagem, mas a gente não sabe, tipo, pra quem vazou, como vazou, o que aconteceu. Foi, tipo, só, desculpa aí, mudei sua senha. Mas, tipo, amor, já vazou a senha já, né? Só que quantas pessoas acessam com um e-mail lá? E que, às vezes, usam a mesma senha. E quantas pessoas têm um telefone lá? E quantas pessoas têm, tipo, o grau de parentesco? E falam onde trabalham, e onde estudaram, e onde frequentam, onde moram, com quem namoram, quem são os filhos. Louco. Mas quando a gente ficar velha, a gente vai Oi? não conseguir acompanhar também? Eu me questiono disso todo dia. Se eu vou ser uma pessoa, se eu vou ser tipo uma velha descolada, assim. Uma das coisas que eu Ou se não- percebi, porque- eu viajei com a minha mãe, porque assim, muda é, muito o não, comportamento. O celular, por exemplo, ela não enxerga. Então o próprio aparelho não tá. Não colabora, né? Não colabora. Não, e Mas tanto um dia é. A gente vai chegar lá. Não, A e, gente sabe dessas coisas, entende? e quantas outras coisas que vai poder, tipo, ter mudado até lá que, tipo, talvez a Vai gente nem evoluir, saiba. Vai aparecer que a gente também não vai entender. É. E é louco, porque vai mudando tão rápido. Era igual a gente estava falando, tipo, a gente estava ouvindo música no Walkman, tipo, a gente ia alugar filme na locadora. É, mas a gente conseguiu acompanhar. Vai ter um momento que... E a gente conseguia acompanhar, mas tipo, não... Porque se você tentar explicar, sei lá, O que eu tô uma mãe fazendo? como uma música tá no computador e você passa o PowerPoint, você vai ter um trabalho. Eu tinha que fazer isso no meu pai. Você vai ter esse trabalho de falar, como que essa música estava aqui e foi parar aqui? E eu acho que como a geração que está vindo
ela já nasce mais conectada, ela já aprende as coisas muito mais... muito Já mais, nasceu assim, e né? muito mais por sensação do que por saber o que tá fazendo. Daqui a pouco é nós que não vamos conseguir acompanhar, porque aí, tipo, muitas vezes precisa saber por que as coisas acontecem. E eles vão mais no intuitivo. Ela, igual na aula passada eu falei pra minha sobrinha assim, eu falei, você sabia que a gente tinha que levantar pra trocar o canal da televisão e que tipo, você apertava os botões assim, tipo, tinha 13 botões? Ela, Não é dessa época. sou. Ah. Não, gente, eu tenho 18 anos. Oi? Não, mas gente, isso foi Foi no... da manchete, pô. É, isso não faz tanto tempo. É, 90 e pouco. Parava na Band. Parava na Band. Era o último canal que tinha. Era o 13. Aí depois que veio, tipo, 21, que já era uma moderno já. O celular que era desse tamanho, que você falava, nossa, esse celular é mó pequeno. Esse tamanho. O celular estourava o cinto, você colocava o pesado e estourava. Não, e era moda, né? Andar com o celular aqui assim, né? Pendurado. Bip. É verdade, eu tinha. Meu pai quebrou vários dias. Meu pai é barrigudão, aí ele colocava o bico no celular. Aí depois eu ficava puta com ele, que era tipo um por mês, aí ele quebrava. E aí ele falava, vou fazer o quê? Vou ficar segurando na mão, no bolso? Aí Essa coisa grande. Mas direto, Acho que as sentava e pessoas eram pá, mais espremia. felizes nessa época, eram bem mais felizes. Menos Eram muito mais felizes, mais bem-humoradas. Mas tem umas pesquisas que falam isso, sabia? Os outros, né? Hoje Tinham não mais tem contato com relacionamento, né, social, tá escasso. Era outra época. Ah, Era bem melhor. Eu trabalho no mercado imobiliário, né, que eu falei pra vocês. E apareceu pra mim um programa, assim, você põe a placa do carro do cara, ou o CEP, não, o número de telefone, por exemplo, até a placa. Pô, o programa lá baixa tudo do cara, onde o cara morou, o último carro que o cara teve, aí aparece os agregados, a família, endereço, tudo Eu falei, meu, isso aqui é um... Acaba, gente, isso daí acaba casamento, isso daí, né? Pode ter isso. Não é oficialmente, mas é um Não, mas programa. A Serasa tem isso. Inclusive, por exemplo, Cruza muita informação. dava para cruzar a base da Serasa com o Facebook. A empresa que o cara, a última empresa que o cara trabalhou, tudo Parou. endereço. Mas tipo, que eles começaram a se... Como a gente é refém Mas quem conseguiu aproveitar... do sistema, né? E aí, se você pensar numa empresa mal intencionada, ela vai ter seus dados, assim, ela Sim. sabe onde você trabalhou, tudo. Ela pode muito bem ou usar isso para tirar uma vantagem de você, tipo, vou cobrar mais por ele, porque eu sei tudo as informações, eu sei como ele consome e tudo. Mas é isso mesmo. Eles são usados para isso. Aí você vende mais caro. Não, aí você oferece o que tem de mais caro. Você começa lá em cima. Eu só Agora tenho começa- cobertura. Aí a pessoa fala, Aí você não coloca- tem. Aí você fala, não, mas deixa eu te falar, deixa eu te mostrar. Mas tem um site É. chamado Tudo Sobre Todos. Você clica na Meu, pessoa. que medo desse site. É absurdo, ele mostra quantas É pessoas absurdo. clicam em determinado lugar. Dá, É, dá medo desse site, tudo sobre todos. Aí, tá vendo? Que é a digita todo o mundo seu vê. nome lá. Pelo nome, eu não sei se dá pelo CPF ainda. Aí você tá dando os seus dados pra eles lá. Que pensa que tudo que você... Não cadastra. Vocês acham que é de graça. Tá vendo? Vocês estão colaborando. Então, e esse que é o problema. Fazer parte da Mas banda. Porque a gente é curioso, aí a gente faz e continua Eu vi existindo. um vídeo. Acho que tiraram Eu não lembro quem foi que falou. Não é. Eu tô Sei. pegando um música na cabeça, mas não é ele. Ele fala assim que a maior conectividade no mundo atual é você Calma aí. se desconectar. Que é o quê? E ele A falou maior que conectividade que você tem é você se desconectar. Não, é muito difícil. Porque ele falou, você tá dando tudo. O tempo inteiro. Você tá oferecendo tudo. Aí você acabou e fala assim, você desconecta um pouco. Tipo, tudo bem, o cara tem a maior empresa de tecnologia do mundo agora, mas assim, ele precisa disso. Mas ele dá a dica de falar, sai fora. É louco. Mas uma coisa que dá um pouco de medo também, o seriado Black Mirror, acho que você já... Você vê que você fala... Gente, Isso pode acontecer assim. não, então, sabe qual é o pior? Que a gente... Isso não acontece, né? Então, esse que é o pior, tipo, tem muita coisa que já O primeiro acontece. episódio do Black Mirror é o prefeito É o prefeito. É igualzinho.
Não, mas mesmo sendo fake news, mas isso. Se fosse um Mas negócio absurdo que você não conseguiria comprovar, você podia chantagear o cara. É verdade. O do menino que filma ele se masturbando. Desculpa, Paulo. É verdade. Que pega ele. É o Facebook mexendo no seu computador, porque ele tem a liberdade de filmar você pela câmera do seu celular também. De tudo. Mas ele tem que matar o cara lá, no drone filmando. Ele rouba uma verdinha também e tal. Um negócio muito tudo. Aí você mano, é tudo. Dá pra você colocar na vida sua total. Na aula passada você falou de depressão e ansiedade do caramba 4. Da menina que começou a perder like. E aí do nada ela virou amiga da mulher caminhoneira que era toda desconectada. Aí que ela viu que a vida que volta num negócio, se desconecte um pouco. Sim. Da caminhoneira. Entendeu? Coloca isso no dia a dia. Todo mundo acha que não parece. Parece, mas é só você colar. Já é total. Black Mirror. Black Mirror. Não, vale muito assistir assim, tipo, você fazer essa... E o episódio da... É pesado, você fica meio... É meio com a aula de segunda, assim, você fica meio... O que a menina queria ser... Ela precisava alugar um apartamento e aí ela tinha que ter um X estrelas. É desesperador. E você... É o mesmo. É o mesmo. Senão ela não consegue alugar. Eu fiquei meio assim, preocupada com isso. O dia que eu perdi estrela no Uber. Aí eu fiquei... Eu falei, eu não fiz nada pra ninguém, eu fui super educada. Eu fui super educada. Gente, mas esse negócio... Eu falei, talvez foi aquele motorista que eu tentei ser educada, não sei o quê. Aí eu pensei assim, por que eu tô me importando tanto com a estrela? Tipo assim, não baixou tanto, eu não fiquei assim... tipo, não pode mais pegar o Uber, né? Não, eu fiquei com tipo 4.70, mas se você pedir um Uber que o cara tem 3 estrelas, você pega? Nem vejo. E eles não pegam também. Tipo, eu falar, o que essa pessoa tem? Que ela tem, tipo, poucas estrelas. Mas olha como isso é louco, tipo, como muda o jeito de tudo, assim, de consumir. E fica tão... A gente ainda tá passando por esse, tipo, a gente saiu da TV que, tipo, tinha os 3 canais e a gente tinha que levantar, fazer uma abdominal que fosse no dia para levantar e trocar de canal. E aí a gente tem essa geração que já nasceu assim, que é normal, que tipo que tá dentro da escola vivendo isso. Que tá dentro da escola, tipo, eu vejo as minhas sobrinhas e aí é muito engraçado isso, tipo, eu vejo o Instagram e falo, tipo, essas meninas aqui, tipo, tudo pirralha. E aí tem, tipo, 6 mil seguidores. Ela já tá acostumada a se expor. Tipo, e é normal, assim, e tipo, e tá falando, tipo, tia, não sei o quê, e tipo, e tá assim, tipo, aí você fica, você fala, tipo, uma realidade, assim, muito diferente, assim, é muito difícil. Se eu tentar, acho que explicar para os meus pais, por exemplo, que têm 50 anos e meio, o que a quantidade de dados que você dá para uma rede social, talvez meus pais não ficassem tranquilos, ficassem tipo, como assim você dá tantos dados, o que eles vão fazer, essas coisas. Eu acho que a minha geração já pensa assim, fico preocupado, mas um pouco. E eu acho que as próximas gerações, por já terem contato com isso sempre, talvez não tenha medo nenhum, não entenda isso como acho que vai achar normal. Tipo, então, provavelmente. Eu dar todos esses dados, mas tudo bem, tipo, por que não? Não, provavelmente vai ser, tipo, eu já nasci assim, quando eu nasci eu já tava lá no Face. Gente, quantas crianças, tipo, já que os bebês nascem, já... que as crianças nascem já tem Instagram, tipo, que tem um monte de gente. Tem famosos. Que os bebês já têm um monte de seguidor. A mulher teve filho, acho que a semana passada, e o Instagram da filha dela é, tipo, de maio. Tem muita, tem um monte, tipo... Seguidor, tipo, antes a vida nasceu, por exemplo. É tipo aquele filme Show de Truman. É isso. Exatamente isso. E você falando dos seus pais, eu uso meus pais como um antivírus. Porque é verdade, se você quer fazer alguma coisa, melhor... Eu ensinei meus pais agora a tirar print. Aí eles pegam, meu pai agora tá chegando no Black Friday, ele tá sendo impactado pelo Black Friday agora. Aí ele quer trocar a TV do quarto dele. Aí ele vai lá e me manda. Fala, recebi um e-mail. Aí ele tira a foto do computador. Ele não vai conseguir contar. Ele não usa o WhatsApp da web. Ele vai, pega o celular e tira a foto.
Aí do e-mail. Eu falei, aí, óbvio, ele já tinha aberto o e-mail, então já fudeu, já começou a fuder, já. Já abriu, já era, já foi. Já captou. Aí eu falei assim... Remarketing o resto da vida. Eu falei, aí, pai, beleza. Você passou seu e-mail pra Casa Bahia? Não. Eu falei, então por que você clicou no e-mail? Começa. Tipo, eu só interrogo. E isso vale pra mim, porque eu falo, se eu posso ser impactado, porque ele já tá me mandando isso já começa a se associar. E eu uso isso como antivírus, porque eles já têm o receio deles ser velho e achar que é tudo vírus. E eu acho bom isso, porque pra mim, eu falo, pô, é verdade, às vezes eu tô lá mexendo no celular, vendo um negócio, eu clico e falo, puta, eu não podia ter clicado. Não, e é o tempo inteiro que a gente, tipo, faz isso. Muito. E assim, por exemplo, o meu noivo, ele não pagava a conta na internet. Cara, meu patrão, No aplicativo. até um ano atrás, cara, eu achava um absurdo. Eu achava muito absurdo. Que ele ia no banco, gastava papel, gastava tempo. Eu ficava chocada, assim, eu falava, onde você tá? Ah, não, tô aqui no banco. Eu falava, você é louco, tipo, assim, no banco, tipo, eu não quero... Não, porque eu falei, eu quero que o gerente morra, eu quero que resolva minhas coisas, tipo, não pode ser, sei lá, o robô. Não importa. E aí é muito louco que hoje, tipo, ele faz as coisas, ele fala, como que eu perdia tempo achando que estavam roubando meus dados. Eu falei, filho, roubaram sua vida de tempo que você ia lá. Mas pra você ver como sempre tem alguma coisa. Agora o ladrão fica abismado com o celular. Não vou pagar pelo celular. Paga pelo computador, não paga pelo celular. Ou seja, depois ele vai começar a pagar pelo celular, não vai pagar com a digital. Nem sabe. O aplicativo é muito mais 5.000 vezes mais protegido que o... A criptografia, tipo, é bem mais protegida do que, tipo, qualquer... Não só isso, tipo... Ele puxa o token no celular pra pagar no computador. Aí não tem... Exatamente. Tipo... Você puxa o celular pra pagar ali... Tipo, você já fez uma ligação, já. O cara não paga. É porque, tipo... certamente porque na internet não né? Se ele precisa acessar outra informação. Louco resume essa aula. Bom, levando tudo isso em conta, tipo, já tem algumas leis internacionais de proteção de dados, igualzinho aqui no Brasil, só que não, que fala de especificação, tipo, da finalidade, que é exatamente isso, tipo, ok, Facebook, tipo, você pode fazer uma conta, mas aí tem que ter uma coisa muito clara, tipo, seus dados podem ser usados para você receber anúncio, para, tipo, a gente fazer cruzamento com a Serasa, tipo, muito claramente, tipo... Ligar o microfone, mas tem que estar assim, né? Não aqueles que todo mundo vai lá, tipo, você concorda com os termos, né? Porque, tipo, quando você abre, não sei se vocês já, tipo, pararam para prestar com atenção, tipo, tenta fazer uma conta nova só para vocês olharem. O começo, assim, tipo, é tanta coisa assim que você olha mesmo o negócio e fala, nossa, gente, que juridiqueza. Eu concordo. E aí essas informações estão, tipo, muito lá no final da vida. Mas se você não concorda, você não entra no todo mundo, né? Tipo, se você não concorda, você não faz parte disso. Qual que é a pior coisa para uma pessoa hoje em dia? Não tem opção. Não pertencer. O gatilho da escassez. Ó, que louco. Tá excluído do rolê. Sociedade, da rede social. Deixa eu usar um termo pra isso. Eu só tenho porque eu tenho. Essa semana e a pessoa de RH perguntou por que ela buscou ele, isso foi um ponto negativo pra ele, você acredita? Sério? Ele falou, putz, porque eu sou da época do Orkut, não sei o que eu tinha, mas aí vi que era uma disposição e achei melhor não. Mentira, ele fazia muita merda, ele namorava e não queria que ninguém achasse. Não era usado. Ele arrumou uma desculpa pra falar pra mulher da RH por que ele não tinha. Era melhor ele ter falado a verdade. Eu acho estranho quando alguém fala, tipo, posso te mandar um currículo? Aí eu fico, gente, a pessoa vai me mandar um currículo, tipo, tem LinkedIn. Exato. Tipo, eu tenho que mandar um currículo, vai mandar um e-mail pra eu ter que baixar e ler se eu quiser, tipo... Nossa, eu acho bizarro. Não, impresso ainda. Impresso. Eu falo, gente, olha esse papel que você tá gastando. Aí depois você vai responder por e-mail pra pessoa, a mesma coisa, não faz sentido. Acho muito sem sentido. Eu faço entrevista até pelo Skype.
Bem melhor. E aí, se eu gosto, eu falo, não, então vem aqui, gente, vamos conversar pessoalmente. Olha o tempo que eu economizo. Tipo, isso, não, essa daí, ó. A pessoa tá morrendo ali no computador, tipo... Mas é verdade, tipo... Ou tipo, até isso, tipo, o jeito de contratar, de tudo. Do Facebook, eu nunca julguei a pessoa de não ter o Facebook, mas eu pergunto se ela tem um... Eu tenho pessoas no meu time que não tem Facebook, mas eu pergunto se tem um Facebook, tipo, X, que usa. Sim. Tipo, mas você tem um Facebook, tipo, aleatório, beleza, não tá lá o seu nome, mas, né, você tá olhando as marcas lá, né, porque você não consegue trabalhar com isso. Não, eu tenho. O nome de uma senhora aí. Esse tá se escondendo. Não, é só pra Ele não cairia naquele... Como que é aquele programa, gente, que fica stalkeando as pessoas? Putz, que passa na MTV. Não, tinha um cara que fazia... Catfish. Tinha um cara que fazia um... Esqueci o nome. Imagine ele no Catfish. A volta do Canadá, tipo, até descobrir uma senhora. Eu esqueci o nome de um comediante aí que ele faz isso. Ele chama alguém da plateia. É esse cara mesmo. É esse cara mesmo. Facebook. Facebook. O Facebook. Mas só que é um negócio mais... E aí um outro ponto, tipo, lá fora também, que já tem em lei, é a limitação do uso de dados por terceiros. Por exemplo, imagine o Facebook, o Google, por exemplo, como que as empresas, tipo, faturam vendendo mídia? Basicamente isso, tipo, vou te passar segmentação, vou te passar um monte de informação, vou te passar um monte de estudo, e aí você vem aqui, marca, você vai pagar pra mim, você vai conversar com essa pessoa, só que essa informação aqui não é clara pra gente quando a gente, né, tá lá, tem lá uma cláusulazinha falando que os seus dados podem ser usados. Pra quê, como, onde, em que momento da vida, não é clara essa informação. E aí tem até um projeto de lei de proteção de dados que foi aprovado no Senado. Só que o debate sobre isso ele vai além disso. Redes de vizinhos protegidos. E a gente está falando de privacidade. Mas aí tem lá a galera que coloca um monte de câmera na rua para ver tudo que está todo mundo fazendo e tipo... Olha que coisa louca, tipo, você começa a falar de privacidade, que eu tenho que ter privacidade do que eu estou fazendo da minha vida, que não tem que estar me olhando, mas aí eu tenho uma rede que, tipo, os meus vizinhos que estão vendo, eu estou sendo filmada de alguma forma por algum lugar. E aí, tipo, são todos esses questionamentos que começam a entrar e até essa dificuldade, por exemplo, que o Brasil tem. Tipo, na hora de formular a lei, tipo, que já teve vários questionamentos referentes a isso, tipo, tá, mas eu tô falando de privacidade, mas, tipo, qual que é o limite da privacidade? Tipo, se a pessoa tá passando na rua, tipo, eu tenho que falar pra ela que ela tá sendo filmada? De certa forma, é a sua privacidade. Só que, de certa forma, a rua é pública. Só que se eu tô usando, tipo, do governo é uma coisa, se eu tô usando da minha casa, eu posso usar pra qualquer outra coisa, essa imagem. Banco de dados com 28 milhões de telefones custa R$200 em São Paulo. Vocês já devem ter visto andando ali no centro da cidade um monte de gente vendendo uns CDs com banco de dados. Tipo, isso é uma coisa louca e bizarra que acontece, tipo, no... Assim, né? Na cara dura, assim. Gente, isso é uma das coisas, tipo, mais... Eu atendo o banco faz 7 anos. E uma das maiores dificuldades de banco é proteção de dados desse tipo. Você precisa, tipo, ter pessoas e empresas, porque, tipo, como que você mantém uma puta estrutura para fazer atendimento, só que ao mesmo tempo, tipo, você tá dando um monte de dado, e qual é o limite de dado que você dá? Se você não dá um tanto de informação, o cara não consegue resolver o problema do seu cliente, aí o seu cliente fica puto. Aí, tipo, olha o tantas vezes de coisas que, tipo, vou passar para outra área. Muita disso. Que daí começa, tipo, a centralizar um pouco mais, tipo, limita a informação lá dentro, vai restringindo. O escândalo do Facebook, dos dados que foram vazados, e isso daqui foi da eleição do Trump, mas a gente está vendo acontecer
Agora, de novo. Gente, é muito louco quando a gente viu isso acontecer. Eu lembro que a gente estava falando, nossa, parece que é tipo... A gente já tá vendo, assim, uma previsão, né? Daqui do Brasil. Louco, acabei de receber Uber. Sabia que o seu app tem várias medidas de segurança? Ele ouviu a gente falando. Sério? Sério, gente? Aí todo mundo, todo mundo pega, tipo... Uma mensagem, não é SMS? Nossa, gente, recebi... 20% off, é isso? Eu recebi do 99. É isso mesmo, né? Tá vendo? Eu recebi do 99. Sua corrida por até 6,99 em São Paulo. Vamos falar como ganhar na Mega Sena. Sem microfone. Manda um sorvete aqui. Isso daqui, tipo, tecnologia inteligente que rastreia pessoas através de paredes aumenta a preocupação com a privacidade. Tem vários comitês mundiais aí discutindo esses pontos de privacidades e até onde vai ou deixa de ir. Tipo, que imagine a gente estar aqui e, tipo, tem alguém que tá vendo tudo que a gente tá fazendo, tipo, a gente se movimenta, ou, tipo, você mora no apartamento e seu vizinho, tipo, oi! Tipo, nem precisa ter parede, né, gente? Vamos deixar, economiza. Você pode vender por menos, pode ter uma inovação aí. Essa câmera aqui tá indo pra onde, né? Essa filmagem. Tá online. Vocês assinaram alguma coisa de direito de imagens em algum momento. Mas, tipo, olha que louco. E tem muita discussão nesse sentido de limite mesmo. Tipo, até onde vai? A Nike sendo acusada de usar software pirateado. E, tipo, coisas atrás de coisas. E eu vou mostrar um vídeo aqui pra vocês agora. Muito bem, gente, eu quero notícia. O que vocês trouxeram de notícia aqui pra mim, gente? Isso aqui é uma revista. O que você trouxe? Você, vamos lá. Eu consegui a Carol Castro no Baixo Gávea com um moreno misterioso. Boa. Quem é o responsável por essa merda? Eu sou o responsável. O que tá acontecendo aqui? Tá acontecendo que a xereca desse site resolveu fuder com a minha vida. Quem é você? O moreno misterioso. Quê? Oi, o quê? A perseguição fudida. Tudo que eu faço, essa merda nesse site cagueta, viado. Desculpa, como assim caguetando? Não tô- Assim, Grazi Massafera anda na areia fofa com um moreno misterioso. Bruna Marquezine vai à feira com um moreno misterioso. Fernanda Paz Leme come sushi com um moreno misterioso. O atacante do Atlético Mineiro tá namorando o moreno misterioso. Caralho, me deixa em paz. Não gosto. Desculpa, eu não sabia que o moreno misterioso era sem... Cleiton. Meu nome é Cleiton. Desculpa, Cleiton. Um pouquinho tarde pra você pedir desculpa. Porque eu sou a piroca louca da Dias Ferreira, quem é que vai confiar na pessoa dessa? É Bruna Seco, já não atende mais. Não fala no WhatsApp, dá risquinho azul, ó. Não responde. E David, Brasil? Olha mais na minha cara, não. Se você quiser, a gente pode mudar pra moreno simpático. Pode ser? Um moreno legal, um moreno grande, um moreno sangue bom. Não, deixa Cleiton mesmo. Cleiton, anota aí, Cleiton. Cleiton tem um monte. Moreno misterioso só tem um. Quem é o responsável desta merda? Que porra é essa? É a loura misteriosa agora? Meu nome é Sheila. Fala aí, Deixa. beleza? Sabe, tá esquisito. Você não responde o WhatsApp. Eu mando, vejo o negocinho azul que você viu e eu vejo que você tá online também e você não responde. Sabe, o que aconteceu com a gente? Onde a gente foi parar? Poxa Deus. Tira a mão. E aí a gente tá... É mais ou menos isso que acontece, né? Tipo... Qual que é o limite, né? Tipo, de uso de dados e a gente como profissional, qual que é o nosso desafio quando a gente está falando disso? Qual que é o ponto ali, já que não tem uma lei clara, qual que é o limite ético? Onde que a gente estabelece essa régua? Até onde que a gente pode ir?
Até onde que uma construção de marca, tipo, ela pode se ferrar se eu usar muita informação, tipo, que a gente não sabe muito bem a veracidade ou de onde vem. Só pensando ali em performance, em resultado final. O que vocês acham? Tem limite? Tem limite? Deveria ter, com certeza tem que ter limite. Mas não que todo mundo respeite o limite. Acho que vai muito de encontrar o interesse, né, do momento ali. E eu acho que também da marca, o posicionamento dela. Se ela é uma marca que vai tudo ou nada, ela não vai ligar de passar do limite e se alguém descobrir, ela também não liga. Igual o Facebook, os seus dados podem vazar e ele não liga de vazar, porque não te dá mais informações nem nada. As pessoas continuam usando e ele não se importa com manchar a imagem dele. Mas tem marcas que se preocupam muito com imagem, posicionamento, que ela vai tentar ser o mais ética. Então ela talvez não usasse todos os dados, não procurasse manipular o cliente. Uma coisa é você tentar persuadir ou convencer o cliente a conhecer mais. Outra coisa é você já forçar o cliente ou você manipular ele. O limite seria, então, até onde eu estou manipulando e até onde eu estou dando uma informação que é relevante. É difícil, né, pôr um limite. Por exemplo, quantas contas são baseadas em performance? Quantas contas de varejo que são segmentadas para pessoas que têm o poder aquisitivo tipo já todo ferrado na vida, mas que são estimuladas a comprar? Até onde que é certo? Ou não? Tipo, tá ok, a pessoa deu e aí ela não leu, já não é da minha conta. Eu acho que na prática tá funcionando assim. Hoje, na prática, basicamente funciona assim. E aí tem aquele ponto, né? Pode ser usado para o bem, como pode ser usado para o mal. Ou pode ser usado para quem, tipo, de fato precise de uma informação. A gente fez uma campanha falando até de voto consciente, por exemplo, tentando entender no Brasil quem eram as pessoas que tinham mais dificuldade de entender, tipo, como que eu entendo proposta, onde eu olho informação, como eu vejo que é fake news, o que não é fake news, como que eu deixo de ser só a pessoa que estou recebendo informação e repassando. E a gente fez toda uma estratégia usando um monte de dado, mas tipo, o problema é seu de quem você vai votar. Mas, quando você for escolher, tipo, tem esse site aqui, que é o site oficial, que tem a proposta de todo mundo. Aí você pode olhar aqui. Aí aqui, você pode olhar o histórico, se o cara, tipo, ficha limpa, se ele não é, se ele foi processado. E você decide a informação por você. Funciona. Tá usando pro bem? Só que também pode ser usada de diversas outras formas. E esse eu acho que é um ponto, assim, e principalmente por isso ser tema constante em diversos eventos de digital que tem, volta esse assunto. Nem volta, né? Tipo, é um assunto meio que constante, assim. Imagine que boa parte das empresas tem investimento tipo, alocado para as redes sociais. Em sua maioria, tipo, ele é direcionado para o Facebook, porque ele ainda consegue tipo, segmentar, entregar e trazer um retorno melhor do que as outras, dependendo do que é. E aí, tipo, o Google também funciona muito. A diferença é que o Google na maioria das vezes, você ainda trabalha no que a pessoa está buscando. Então, tipo, a pessoa está buscando informação já na maioria das vezes. Dependendo do formato que você usa. No Facebook não, tipo, você recebe, né, informação. Tipo, você está passivo e está recebendo.
Mas e se não tiver mais? Como que as empresas comunicariam, por exemplo? Em rede social. E o Orkut acabou, gente. O Facebook pode acabar também. É um ponto a se pensar. Por exemplo, a gente está trabalhando em estratégias para o ano que vem já. Tipo, a gente está aqui falando para o Natal do ano que vem. Eu nunca vi tanta migração de investimento de mídia saindo do Facebook para outras plataformas. Por essa insegurança de tipo, e aí? O que vai acontecer com tipo, o dado vazando, tipo, sendo questionado tipo, esse tempo inteiro? Tipo, eles não estão perdendo ali muito de base, mas já está... Não está aquele crescimento que estava também. E aí a gente, como profissional, tipo, é importante que a gente esteja ligado e não só considerando o social como isso. Porque imagine começa, tipo, uma crise, tipo, aí a gente vai ter que começar a estudar as outras coisas para ver como funciona, para começar a criar estratégia, tipo, puta, já perdi o fio da meada. Eu acho que um pouco do perfil de quem está interagindo hoje com o Facebook mudou também. Mudou bastante. Eu estava conversando com meu primo, ele tem 17 anos. A galera mais nova quase que não usa. Aí eu não sei que assunto que a gente entrou, mas você não postou no Face? Ele, não, isso daí é pra minha mãe, pra minha avó, é de vovozinha isso daí. De vovozinha. Mas o pessoal mais jovem não usa muito, de fato. O Twitter tem um público mais jovem, tá até meio equilibrado ali ainda, tem uma galera mais velha também. Mas ainda tem um público ali no Snapchat novinho que é bem considerável. Tem um público, tipo, muito no Instagram. Só o que aconteceu no Facebook, tipo, antes tinha as tias e as mães lá. Antes estar no Facebook era, tipo, descolada. E, tipo, de repente minha tia tá lá compartilhando minhas fotos. Aí faz um álbum de 100 fotos, né, pra postar no Face. Postando receita. Tinha uma mãe de uma amiga minha que ela sempre comentava, onde você tá? Você vai voltar pra casa? Tipo, lá no comentário. E ela falava, mãe... E ela falava, meu, toda vez eu chego em casa eu falo, mãe, você tá comentando, tipo, a foto nem é minha, você tá comentando a foto da minha amiga, tipo... Ninguém podia nem postar uma foto com ela, que ela ia lá, tipo, aí ela via a foto e comentava. E aí a galera começa a migrar mesmo. E não só isso, né? Tipo, daqui a pouco, tipo, outras coisas vão surgir. Por exemplo, Pinterest. Quantas marcas estão explorando isso? Quantos de vocês usam, por exemplo, tipo, para buscar referência? Eu busco muita referência lá. E eu sinto falta, tipo, de ter mais marca lá. Porque, tipo, é um puta espaço, assim, que dá para explorar muita coisa. Eu gosto de moda, por exemplo. Eu adoraria que tivesse marcas lá. Porque, faria muito sentido. Tipo, eu busco muita tendência lá. Faria muito sentido, tipo, ter gente vendendo roupa lá dentro. Uhum. Tipo, é o lugar que as pessoas, tipo, mais buscam tendência. É verdade. Mas eles abriram para venda? Acho que não tem, acho que ainda não. Não, tem alguns projetos com influenciadores. Acho que depois começa a poluir também, né? Acho tão legal o jeito que ele tá assim, não sei se evolui muito, às vezes polui demais, acaba... Mas eles têm projeto, eu acho que não tem ainda... Gente... Meu Deus. Jogar uma bomba, né? Gente, não, eu tava passando... Na hora que eu tava passando ali, começaram Lula, livre, Lula, e eu vindo uma renca assim, eu falei, gente, tomara que eu consiga virar a rua antes dessa galera ser livre e resolver passar aqui. Será que até as 10 eles já foram embora? Fica aí o questionamento. É Não, verdade. Não, você vai chegar lá e já vai... Você já vai puxar, já. Você vai ser empurrado.
Gente, mas tinha bastante, gente. Eu fiquei pensando assim, meu, tipo, ainda não deu nem tempo de todo mundo sair do trabalho, porque tava, tipo, meu, chovendo ainda, tipo, deve estar mais cheio agora. Ah, mas tá falando de vermelho, teve acho que foi ano passado, assim, eu não sou partidário, mas teve na época que tava fervendo a coisa aqui no Brasil, de Lula ser preso e tal, foi ano passado. Foi no começo desse ano. Parece que foi ano passado já. A frequência do tempo tá toda louca. Sexta-feira, todo mundo de vermelho, cara, nem me liguei, eu fui com uma polo vermelho de trabalho. E eu saindo pra almoçar, os caras passando de carro, buzinando, me xingando. Mas você sabe que na... Cara, olha que doideira, cara. Na semana da eleição, e olha que eu tô monitorando isso o tempo inteiro, e eu falei isso pra várias pessoas do meu time, porque a gente, tipo, monitorou muito caso, tipo, de gente que apanhou, gente falando, puto, que teve problema, sabe, tipo, em Uber, em táxi, e eu falei pra um monte de gente isso do meu time, eu falei, gente, não evita ficar usando, tipo, vermelho, tipo, você entrar no Uber, o cara começar a falar alguma coisa, tipo, deixa o cara falar, não fica discordando, porque teve vários casos, tipo, de gente que apanhou. Meu pai se ferrou, mas não apanhou, o motorista do Uber deu baixa Ele... tipo... Meu pai é antipetista total, né? E o motorista era petista, e falou que os dois começaram dentro do Uber, né? Não. E aí o cara... Nossa, mas teve uma menina lá que trabalha com a gente que ela foi agredida. Ai, o Haddad tá aí, gente. Não, é por isso que eu tô falando, que tipo, deve estar um caos, tipo... Não, ele falou que vinha. A pessoa tá falando, você não quer ouvir, não é o que você pensa, mas você fala assim... eu passei por uma aí eu peguei um... Aí eu falo que é complicado, eu falo, é complicado, né? Eu fico assim. Aí ele falou uma coisa... É igual esse tempo é uma loucura também, né? Tipo... Ele falou, continua até doendo. Aí eu falei assim... E o pior é que tem umas coisas que dá uma vontade de responder. Um pouco. Quem sabe até lá você não repensa um pouco. Mas não entra em discussão, porque discussão do Uber é aquela discussão que nem às vezes em time de futebol, alguma coisa assim, é aquela discussão que talvez você não mude sua ideia, ele não vai mudar a ideia dele, vocês só vão bater boca e tem estresse. Então, assim, você ouve, segura. E é muito louco isso, porque olha o tanto de gente, por exemplo, que tá brigando com a família, mas isso é muito potencial, tipo, da rede social também, porque, tipo, o que você fala ali na cara da pessoa, você fala de um jeito. O que você escreve é completamente diferente, pelo menos, assim, né? Para a maioria das pessoas que não pensam no poder da palavra, tipo, é diferente. Meu chefe, ele denunciou um perfil lá de um cara que chegou ali no Face, denunciou o cara como terrorista no Face. Pesado esse, hein? Denúncia, terrorista. Mas, você sabe, a gente teve um caso de gente que apanhou e a gente teve gente que foi desligada por falar coisas, tipo, dando opinião, mas, tipo, meio de um jeito, tipo, ofendendo muita gente. O pessoal perdeu a noção. Né? Porque, tipo, teve muita gente, assim, que perdeu muita noção. E aí, tipo, a gente tem uma política muito clara, assim, tipo, do que pode, do que não pode. Academia, lá na Zumba, aí conversando com a moça, e eu quase apanhei, porque a gente tá falando do Haddad, ela começou a falar um monte de coisa do Haddad. Calma. Não, mas foi o dia que eu saí, gente, eu saí com um terninho, assim, tipo, vermelho. Mas eu saí um dia de manhã, sabe o dia que você sai? E aí eu tava, tipo, de vestido, eu falei, nossa, tá meio frio. Aí eu voltei, abri, peguei e saí. Nem tipo, de manhã e tal. E eu vi, tipo, sabe quando passa assim, eu falei, nossa, meu louca e tal. E aí, tipo, eu fui perceber, tipo, muito depois, tipo, que alguém falou assim, meu, você é louca, vim de vermelho sexta-feira antes da eleição. Aí eu, puta, agora fez todo sentido, tipo, tudo que eu tô sendo xingado, assim, na rua, porque eu tava me questionando, assim, num nível que eu não tava nem entendendo. O pessoal deu uma pirada dessa vez, pessoal. E aí, entra até aqui quando a gente traz isso pra comunicação, o potencial que uma mensagem e que uma pessoa, um influenciador, né, tipo, acho que é a palavra mais certa, tipo, como isso extrapola, né? Isso vai, tipo, sai dali, se propaga de um jeito e de todos os lados. É tanto, tipo, do Haddad estar aqui, ter um monte de gente aqui, como você vê um monte de gente
em contrapartida, tipo, defendendo o Bolsonaro muito também, e fazendo também um monte de protesto apoiando. E olha que a dimensão que vai tomando, tipo, por conta, às vezes, de um tweet. Sim. E não teve debate. Eles fizeram um debate no Twitter, não sei se vocês chegaram a ver, que eles começaram a debater no Twitter. E a galera, tipo, não precisa mais de TV mesmo. Tipo, eles começaram, tipo, um responder o outro. Cara, influencia mesmo ao ponto de eu conhecer pessoas que não tomavam partido de nada, começar a defender determinado político, assim, cara, sem nenhum tipo de... A pessoa não tinha aquela ideia mesmo que batia com aquele cara, mas, de repente, por uma rede social, começou a influenciar ela. Isso é muito louco, assim, né? Tipo, é tipo um fenômeno mesmo, assim, de... Isso é uma coisa que eu vi muito acontecer também. Pessoas que eram do... Eu não discuto política. E hoje tá, né? E é militante agora, assim, né? Você fala, mas gente... Uma lavagem cerebral, não tô entendendo o que tá acontecendo com você. Ou né? É louco. Hoje eu não discuto futebol nem religião, mas política, pô. Oi? Porque não tem o ditado, não se discute política, futebol e nem religião. Era o ditado. Agora é só futebol agora... e religião, né? que não se discute. Mas, até puxando para um ponto que a gente estava falando, de como isso reverbera na vida mesmo, a gente está monitorando e... Aí a gente vai monitorando vários contextos, né? E um dos pontos que a gente está olhando é, tipo, como que as pessoas estão se sentindo. Antes do primeiro turno, tinha uma euforia muito grande. Tipo, tinha uma euforia muito grande. Muita gente, assim, se você pegasse, assim, tipo, para resumir em palavras, era, tipo, cansei e esperança. Era basicamente isso. E novo, tipo, novo de sentido, tipo, precisa de algo novo. E agora, tipo, quando você olha, tem as pessoas assim, tipo, acaba logo e não aguento mais. E aí você vai olhar, tipo, analisar isso e trazendo, tipo, um monte de análise de psicólogo, análise de lugares, assim. Tem muita gente, tipo, que é afetado mesmo, tipo, psicologicamente pelo que fica lendo. Porque você começa a ler, tipo, você fica mesmo, você não consegue entrar e ler um comentário. Tipo, é muito difícil você entrar e falar, vou ler um comentário e sai. Sim. Você vai scrollando e, tipo, dependendo do que você tá lendo ali, meu, tipo, é tanta mensagem, tipo, de ódio, de raiva, que você fica assim, meu, tipo... É nesse, tipo, 2018 mesmo que eu tô, tipo, pera, dá até uma coisa... Tanto é que na segunda-feira, depois das eleições, eu não sei se vocês sentiram isso, mas até nas redes sociais, tipo, tava... O sentimento foi, assim, muito de... Sabe, tipo, parecia velório? Que a gente chamou até de ressaca. Era bizarro, assim, tipo, os comentários, sabe? De... Ai, puta, não sei o que era pior. Se era ter acabado logo, se era, tipo, resolver logo e aí vamos tudo de novo. E isso extrapola, tipo, pra vida mesmo. Porque você vai em todo lugar, tipo, tá todo mundo falando. Você entra no elevador, tá falando. A gente tá aqui, a gente tá falando, tipo... Não vai acabar. Segunda-feira, 50% não vai estar satisfeito. Não vai estar satisfeito. E vai passar... E tem essa... Mas pelo menos uma parte já vai estar, tipo... Para de falar, pelo menos. Do 100%, porque, meu, no final de semana eu fui embora de um churrasco de amigo porque não dava, juro pra você. E tipo, vocês são um bando de chato, velho. Vocês são meus amigos, a gente tem aqui, vamos reclamar, fala mal do seu chefe. Estamos aqui pra desabafar, né, da vida. Reclama que você acorda cedo, vamos voltar ao assunto normal da vida. Cara, vocês só falam disso, velho. No dia da eleição, o casal de amigos me chamou pra... depois que a gente votar, vamos no barzinho lá no bairro tomar uma cerveja, vamos? Cara, e eles não saíram no celular, veio nas redes sociais, e eles... Ela trabalha para uma agência que presta serviço pro PT e tal, aqui na Avenida Brasil, e ele também é petista e tal. A pessoa, né? E, cara, eles não saíram, eles ficaram... Eles falaram, tem mais de meia hora. Eu falei, gente, peraí. Você
vocês me chamaram pra E é tomar muito... cerveja, eu saí de casa pra tomar cerveja assim? E até, igual, por exemplo, eu tô trabalhando com isso, tipo, juro que eu não gostaria de estar falando disso com vocês, mas eu acho que esse é o exemplo que tá mais quente e próximo pra gente entender o potencial que tudo isso aqui que a gente faz, tipo, pode reverberar. E é louco. E isso daqui, quando a gente fala de influenciador, tipo, isso vai em todas as instâncias. Quando você fala de carnaval, quando você está falando de empoderamento feminino, quando você está falando de causa gay, cura gay, tipo, qualquer extremo que você pega para falar e qualquer momento que é assim, tipo, que mexe com muita gente, isso extrapola, tipo, num nível muito grande para fora. Eu não sei se alguém tem contato ou tem alguma afinidade, mas eu acho que foi o pior emprego que existiu nesse século, que é influenciador. Porque agora ele virou especialista de qualquer coisa. Eu nunca fiz nada, eu sou foda em vender perfume. Cara, você não tem nada, você só é um rosto bonito, uma pessoa que tem seguidores e vai vender isso, ok. Financeiramente, dentro do mercado de trabalho, isso é ok. Mas que nem agora a pessoa vai tomar partido. Quem é você, mano? Sabe? Tipo, tem muita gente que tá... não sei o que você falou na aula passada aqui. Obrigado, Anitta, a falar. Obrigado, não sei o que, tal. Beleza. Tipo, que nem ela falou, agora você pra lançar uma música você quer falar da gente, mas agora pra se pronunciar. Pô, ali é o trabalho da mulher, respeita ela. Tipo, não tem nada a ver com a Anitta, mas tô falando como profissional. Beleza, o Pablo Vittar, o cara, um batalhador, fez tudo pra ser o cantor que ele é, e, tipo, profissionalmente. O cara tem que se mostrar, tipo, agora especialista de alguma coisa. Eu acho isso uma puta babaquice, assim. Porque agora todo mundo é especialista, todo mundo manja de política, todo mundo manja de LGBT, alguma coisa lá que tem mais. É tudo especialista agora. Principalmente os influenciadores, né? Porque, eu vivo isso. Mas sabe aquele ponto que a gente falou ali atrás de o que eu sou na vida real e o que eu sou na rede social, tipo, que é aquela linha tênue? É exatamente isso. Mas chega a ser bizarro a questão de ser influenciador mesmo, no sentido de... Tem um sobrinho que hoje, inclusive, ele está completando 16 anos. Ele gosta de lá, uns bailinhos funk lá, que não sei o que. Beleza. Cara, é muito bizarro a questão dele... Instagram eu tenho Facebook, mas tem Instagram. Jovem. E ele bota lá nos stories um negócio, eu quero mais tantos seguidores hoje, vamos lá pessoal, me ajuda. Cara, ele colocou um dia dizendo que estava apto a receber tantas marcas ali para ele mostrar. Cara, ele é um bostinha, cara, não é nada, entendeu? Mas ele acha que ele acha que mas evolui essas coisas. Aí e ele consegue, ele viraliza, né, meu? Esse que é o pior. Gente, é igual... beleza, eu torço pra isso. Quando ele vinha com vários recebidinhos, tio, eu trouxe isso aqui pra você. Poxa, é uma coisa. Não, e cansa, sabe? Por exemplo, eu não pagava, que hoje eu já não tenho muito, né, assim, tipo, porque eu gosto mais de contar e falar como faz as coisas, mas, tipo, para eu conseguir falar sobre isso, eu tive que focar em como que eu produzia conteúdo, tipo, pra ser essa pessoa. E beleza, eu tenho uma quantidadezinha ali. E você recebe mesmo, tipo, eu não pagava academia, eu não pagava, tipo, tênis, roupa pra entrar na academia. Aí sabe como que é? Tipo, então, mas você vai ter que fazer algo lá na academia, tal. E aí cada dia você tem que estar com uma roupa. Pensa que tem dia que você vai lá na academia e você se arruma, tal, legal. Tem dia que você vai lá que você tá a cara da derrota, que você tá lá assim de camiseta se arrastando, assim, né? Tipo, nossa, eu tô indo só porque eu comi, tipo, muito chocolate ontem e vou. E você não pode ser essa pessoa. Tipo, sim. É simplesmente, tipo, é muito louco isso. Tipo, você sempre tem que estar preocupado com a marca. Porque você tem que pensar na marca que você tá mostrando e, tipo, como que ontem você postou, tipo, uma roupa, assim, e hoje você tá usando, tipo, uma camiseta e uns shorts largado. Tipo, você não pode ser essa pessoa. E é muito louco isso, tipo, mas isso... E o pior é que cresce. A minha sobrinha, gente, de 9 anos, eu tava fazendo uma campanha
E assim, ela ama teatro, ela ama dançar. E era uma campanha que, tipo, tinha muito sentido com ela. Tipo, geralmente eu não peço nada assim pro meu sobrinho fazer, mas era uma campanha que era tipo de música. Tinha tudo a ver. Eu falei, meu, grava o vídeo que a tia vai mandar lá e, tipo, não tô falando que você vai entrar, mas, tipo, vou mostrar lá, se estiver legal, vai que você é selecionada. Aí mostrei pra ela a marca, ela falou assim, tia, é legal, mas o pessoal que me curte não vai gostar disso. Eu nem vou gravar porque eu não vou postar depois. Aí eu olhei assim, eu falei, garota, honestidade. Mas quase que eu falei, grava isso daqui que eu vou levar lá na agência. Quem disse que eu tava no Edu? Fica lá no... E, gente, vocês veem, por exemplo, a Maísa. E eu acho ela, eu conheço ela pessoalmente, a menina, tipo, ela é fora da curva, a menina. Tipo, ela é muito fora da curva, mas olha o sucesso que essa menina faz. Muito a isso hoje se deve ao Twitter dela, né? Muito! Não, mas é inteligência muito! dela, desde pequena. Porque desde pequenininha. Que ela, tipo, Mas desde então, pequenininha ela é assim, mas... Eu imagino que seria só para o pessoal da faixa etária dela. Mas ela conquistou um pessoal acima da faixa etária dela. Muita gente... tipo, eu gosto dela, por exemplo. E antes eu olhava e falava, ai, gente, isso tipo, deve ser... Porque eu achava, mas, tipo, aí... E aí, tipo, a gente foi fechar um negócio com ela, tipo... A menina senta com você se sente humilhada, assim, né? Porque, tipo, senta a menina lá, mas não tem nem 18 anos. Ela fala, não, então, isso daqui, ó, isso vale a pena, isso não vale, isso daqui eu não faço desse jeito. Ó, não, mas isso daqui, gente, isso daqui dá pra melhorar. E você fala, meu, ficou 15 nega aqui trabalhando, tipo, a madrugada inteira pra fazer esse negócio. E, tipo, como que você me deu essa ideia em 2 segundos? Muito, muito, muito melhor. Tipo, meu, ela é um, tipo, tem alguns que você fala, não, esse daqui realmente, tipo, produz um conteúdo e legal, mas é muito louco isso, porque é uma dimensão assim que você fala, meu, né? De onde ela vem? Tá aqui. Ela ainda teve o Raul Gil, foi o Raul Gil, né? Que ela era pequenininha, né? Mas quantos outros que surgem, tipo, do nada? O Whindersson. É verdade. Surgiu do nada. A Tainara Ogê. Surgiu do nada. Tá famosa? Tá. E aí você vê como é louco, né? Que antes a TV ignorava a internet, né? Tipo, a TV que pautava o que é pra internet. Tipo, hoje é o contrário. Tipo, você vê os influenciadores, tipo, indo pra TV. Eu não entendo aquela propaganda Fanta, porque eu não... Viu como é que ela vai... Gente, mas... Da propaganda da Fanta, 1 ou 2 que eu já ouvi falar, já vi por alto. Assim, o resto eu não sabe nada. Gente, mas aí eu trabalho com isso, o que acontece? Eu consigo conversar com as pessoas da minha idade sobre isso, assim, né? Que trabalham com isso, ou com as minhas sobrinhas e as amigas dela, porque elas sabem que são essas pessoas. Aí, tipo, eu sou a tia legal. E aí fica minhas primas assim olhando, tipo, meu, você tá sentado com as adolescentes. Mas a Fanta é uma marca mais jovem, né, também. E tem muito isso, né, também, tipo, da marca, o tanto que dá pra... Que tem até esse ponto, né? Tipo, tem um monte de marca querendo aproveitar e não entende o comportamento. Exatamente. Mas quer aproveitar mesmo assim e, tipo, me dá aí um influenciador e vou fazer. Nossa, acontece, tipo, muito isso. Tipo, não, mas eu quero colocar um influenciador. Não, mas então, deixa eu te falar, isso daqui não cabe um influenciador. Não, mas eu quero colocar um influenciador. Não, mas não cabe. E é bizarro.